Você sabe o que é o CPAP? Sabe quando que esse aparelho está indicado para tratamento da apneia do sono? Meu nome é Guilherme Brassanini, sou médico otorrinolaringologista com ênfase de atuação em medicina do sono. E se você não é inscrito aqui no canal, se inscreva, curta esse vídeo. Aqui eu falo bastante sobre sono, sobre qualidade do sono, tratamentos, enfim. Se esse vídeo te interessar ou interessar alguém que você conhece, não esquece de compartilhar o conteúdo. Mas afinal, então, toda apneia precisa de tratamento com CPAP? A gente tem que entender primeiro o que é o CPAP, né, gente? O CPAP, ele é um aparelho de pressão contínua que joga uma pressão dentro da nossa via aérea, fazendo com que a nossa via aérea não feche durante o sono. Durante o sono, a gente tem relaxamento muscular, algumas pessoas têm obstrução dessa via aérea, seja parcialmente ou completamente. É o quadro que a gente chama de apneia obstrutiva do sono. Com o CPAP, é colocada uma pressão contínua nessa via aérea, fazendo com que essa via aérea se mantenha aberta e não feche. O CPAP ele tem uma pressão estabelecida nele que varia de 4 a 20 centímetros de água. Qual é a pressão necessária para cada paciente? A gente faz uma titulação para saber. Então, alguns pacientes precisam de uma pressão menor, enquanto outros pacientes vão precisar de uma pressão positiva maior para impedir com que essa via aérea feche. Quanto mais grave a apneia, quanto mais obstrutiva essa apneia, geralmente maior a pressão que a gente tem que colocar nesse aparelho para vencer essa apneia obstrutiva do sono. Mas então, como que funciona o CPAP, né? O CPAP, então, ele é um aparelho que é ligado por uma traqueia até a nossa via aérea, através de uma máscara, que a gente também chama de interface. A interface que a gente geralmente gosta de utilizar no paciente é a interface nasal. Então, uma máscara que acopla no nariz, podendo ser externa ou até mesmo um pouco internamente, fazendo com que esse volume de ar, essa pressão, entre dentro da via aérea e impeça o colapso. O aparelho ele geralmente fica ligado em uma tomada e, a depender do modelo, ele pode ou não ter umidificador e aquecedor de ar. Mas então, doutor, eu sei que eu tenho apneia do sono, já fui diagnosticado, eu preciso de usar o CPAP é indicado para mim? A gente utiliza como parâmetro, né, de indicação dados levantados e orientados pela Academia Americana de Medicina do Sono, que é a ASME, né? A ASME, ela preconiza o CPAP como padrão ouro de tratamento. O que é um padrão ouro de tratamento? É o tratamento, então, mais efetivo e o mais indicado em certa doença. Então, o CPAP, ele vem como padrão ouro de tratamento para a apneia do sono. Mas então, eu indico em todos os casos de apneia do sono? Eu particularmente gosto de individualizar cada tratamento. A apneia do sono não é igual em todo mundo. Ela pode ser quadro mais leve em algumas pessoas e quadros mais graves em outras pessoas. Então o CPAP, ele deve tratar pacientes desde mais graves até quadros mais leves da doença. Porém, quando a gente fala de quadros mais leves da doença, a gente pode lançar mão de alguns outros tratamentos caso o paciente não se adapte ou não tenha adesão ao tratamento com o CPAP. Alguns tratamentos são aparelhos orais de avanço mandibular, cirurgias, laser, fonoterapia. Eu não vou listar todos os tratamentos aqui para vocês, porque senão o vídeo acaba ficando muito longo. Mas a ideia é você entender que o CPAP está sim indicado para todos os quadros de apneia do sono, porém em alguns casos a gente consegue tentar tratamentos, podemos dizer assim, até alternativos para tentar melhorar a doença. Mas lembrando, o mais importante é que no final, de fato, o paciente tenha um tratamento efetivo contra a apneia obstrutiva do sono. Mas afinal, quais são as principais causas de falha de adesão ao CPAP? Então a gente tem que entender que algumas pessoas não vão conseguir se aderir ao uso do CPAP ou se adequar ao uso do CPAP, assim como qualquer outro tratamento, né? Não só o CPAP. Falei para vocês, por exemplo, do dispositivo de avanço mandibular, não são todas as pessoas que toleram isso. Falei para vocês da cirurgia, não são todas as pessoas que vão querer fazer uma cirurgia ou não é toda cirurgia que vai resolver de fato o quadro como completo. Então todos os tratamentos eles são passíveis de falha, né? Então quais são as principais falhas de adesão? A principal delas, sem dúvida nenhuma, é a falta de acompanhamento com o especialista. Então para se ter uma adesão adequada ao CPAP, deve existir, junto com vocês, uma equipe multiprofissional, muitas vezes composta por um médico especialista em sono, às vezes até mesmo um fisioterapeuta respiratório, que vai acompanhar tanto os padrões desse CPAP, que ele emite para a gente algumas informações importantes, como por exemplo, se está sendo tratada a apneia do sono, mostrando para a gente uma coisa que a gente chama de índice de apneia e hipopneia, ele mostra para a gente isso. O CPAP ele consegue mostrar para a gente se está tendo vazamento de ar
em demasia, consegue mostrar pra gente quanto que o paciente está usando por dia do aparelho ou se acaba não usando, né? É até engraçado comentar aqui uma coisa que esses tempos um paciente tentou enganar eu e meu fisioterapeuta. O que ele fez? Ele deixava o CPAP ligado sem colocar no rosto, para mostrar que estava usando. Mas a gente consegue identificar, o CPAP ele é inteligente, consegue mostrar para a gente se o paciente está de fato utilizando e se essa terapia está sendo de fato adequada para ele. Então, dentro disso, uma das falhas de adesão, como eu falei para vocês, é o vazamento de ar excessivo. Isso muitas vezes pode estar relacionado com uma interface de máscara que não está sendo adequada. Então, é por isso que a gente vê isso e propõe mudar a interface, trocar isso daí, tá? Então, se a máscara não está sendo confortável, ela pode também machucar, é uma outra questão de falha de adesão, então a gente tem que usar uma outra interface. Um paciente que dorme muito com a boca aberta pode começar a ter escape de ar pela boca ou começar a deglutir esse ar. Isso aí a gente pode tratar de algumas formas, seja com alguns dispositivos de aparelho intraoral para fechamento de boca, ou até mesmo fonoterapia para melhorar essa adaptação, né, da parte muscular, para manter a boca fechada ou para parar de deglutir ar, né? Então existem algumas coisas que a gente pode fazer e entra naquilo que eu falei para vocês. O mais importante é acompanhar para identificar fatores que podem estar causando a falha na adesão e aí a gente conseguir corrigir isso. Outros fatores importantes são, por exemplo, causas psicológicas. Alguns pacientes não toleram realmente o uso do CPAP porque podem se sentir claustrofóbicos, sufocados, né? E uma coisa que acaba acontecendo bastante na nossa prática clínica é ainda o estigma em cima do CPAP por ser um aparelho. A pessoa às vezes olha aquilo e fala, meu Deus do céu, vou usar um aparelho desse para tratar, eu não estou doente assim. Um dos papéis da gente como médico, do fisioterapeuta também, é quebrar esse estigma, mostrar para o paciente que não é nada, não é um bicho de 7 cabeças, que é um aparelho que é muito importante para a saúde dele e a gente tem que levar isso como se fosse qualquer outra medicação, uma medicação da pressão, por exemplo, que você toma todos os dias para tratar a sua pressão arterial, você usa o CPAP para tratar a sua apneia. Em alguns casos, onde o paciente ele tem realmente um estigma muito importante e uma relação muito ruim, ao utilizar esse aparelho, a gente pode indicar a TCC, que é a terapia cognitiva comportamental. Nessa, o terapeuta ele visa quebrar certos estigmas que podem estar envolvidos na utilização e fazer com que o paciente se sinta mais confortável na utilização do aparelho. E por último, e não menos importante, a gente tem que entender, a gente conseguir ter uma boa adesão a um aparelho desse, que é um aparelho que joga uma pressão de ar dentro da via aérea, a gente tem que ter uma via aérea boa, então uma via aérea desobstruída. E aí vem o papel do nariz, né, na adaptação do CPAP. O nariz, lembrem, a máscara vai no nariz. Se você tem um desvio de septo muito acentuado, se você tem uma rinite muito importante, uma sinusite, quadros inflamatórios importantes, é necessário fazer o tratamento, melhorar esse nariz para que ele possa receber o CPAP. Então não é incomum aqui no consultório a gente indicar, por exemplo, uma cirurgia nasal de correção do desvio de septo ou de uma sinusite crônica para abrir essa via aérea e o paciente conseguir receber um CPAP para o tratamento da apneia do sono. Bom, mas legal, doutor, tentei utilizar o CPAP, uso ele, só que ele não me trata, né? Eu vejo que estou tentando uma pressão alta e ainda assim eu continuo com um índice de apneia e hipopneia alto. O que está acontecendo? Então é aquela coisa, a gente precisa realmente avaliar se está tendo algum vazamento de ar, se está com a via aérea pérvia inicialmente, fazer toda a avaliação anatômica para tentar entender qual que é essa falha de adesão. Se a gente precisa de uma pressão muito alta e o paciente não está aderindo a essa pressão porque ela está muito alta, ele se sente muito sufocado, muitas vezes a gente pode lançar mão de um aparelho chamado BiPAP, que tanto tem uma pressão inspiratória positiva, quanto uma pressão expiratória de alívio que vai ajudar o paciente a jogar esse ar para fora também. Então, muitas vezes, se a pressão é muito alta e a falha de adesão está relacionada a essa pressão que está muito alta, a gente tem um outro dispositivo que não é o CPAP, é o BiPAP, porque ele é bilevel, ele tem tanto uma pressão inspiratória quanto expiratória também. Alguns casos mais raros, a gente tem apneias quando o paciente começa a receber o CPAP. Isso devido a alguns locais de obstrução mais profundos, como por exemplo a epiglote. Às vezes o paciente ele começa a ter uma terapia positiva e começa a colapsar uma outra parte da via aérea. Então por isso que é importante a gente como médico saber que existe isso e tentar diagnosticar. Um dos exames que a gente consegue entender essa dinâmica de funcionamento da via aérea durante o uso do CPAP é um exame que chama de sonoendoscopia. A gente faz uma endoscopia nasal no paciente, deixa a câmera lá na região da faringe e induz o paciente ao sono.
né? Então o paciente dorme, quando ele dorme, a gente coloca a máscara de CPAP e começa a entender o que acontece nessa via aérea, quais são os padrões de colapso, porque alguns quadros realmente o paciente pode ter colapso mesmo a pressão positiva. São quadros mais raros de acontecer, mas a gente tem que entender que existem e que a gente precisa identificar esses fatores para tratar corretamente. Beleza. O que eu posso fazer caso eu não consiga me adaptar ao CPAP, não tenho o que fazer, eu tenho uma apneia do sono? Então aí você tem que conversar com o seu médico sobre possibilidade de tratamento alternativo. Existem alguns casos onde a gente prefere amenizar a doença o máximo possível do que deixar sem tratamento nenhum. Se a gente oferece o CPAP, o paciente de fato não consegue aderir ao CPAP, não consegue usar o CPAP de jeito nenhum, a gente não pode abandonar esse paciente. A gente tem que tentar maneiras alternativas de pelo menos amenizar o quadro da doença. Sair de um quadro mais grave para um quadro pelo menos mais leve. E aí, entre todos aqueles tratamentos que eu falei para vocês, muitas vezes um procedimento cirúrgico, às vezes um aparelho de avanço mandibular, auxílio de fonoterapia, de laser, que é o fotono, que faz uma estimulação de colágeno, ajuda a melhorar a vibração da garganta. Algumas ferramentas que a gente pode utilizar para amenizar o quadro, mas sempre a gente vai tentar o máximo para fazer com que o paciente tenha uma adesão adequada à terapia positiva, que é o CPAP. E você? Usa o CPAP ou foi indicado o CPAP e você está pesquisando aqui como que é esse aparelho? Bom, deixe suas dúvidas aqui no comentário que eu vou ter o maior prazer em responder. Se você conhece alguém que utiliza o CPAP ou que teve alguma indicação de CPAP e ainda tem algum estigma em relação ao aparelho, também compartilhe esse vídeo com ele. Vamos ajudar a tratar a apneia obstrutiva do sono dele. Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva, curta esse vídeo que ajuda o YouTube a entender que esse conteúdo é de fato importante, espalha para mais pessoas, né? E não esqueça de ativar as notificações, assim, quando eu lançar um novo vídeo, você já fica sabendo e consegue acompanhar nosso conteúdo. Um abraço e até o próximo vídeo.